Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Popular, o programa que aborda temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara de Taubaté. No assunto de hoje, nós vamos conversar sobre carros elétricos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos Paulo Fortes, que é agrônomo, professor e também foi secretário de Meio Ambiente aqui de Taubaté, e Leandro Maia Nogueira, que é mestre em Engenharia Mecânica e também coordenador de cursos de engenharia. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Taubaté e obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado. Muito obrigado. Bom, para a gente começar, vamos conversar um pouquinho sobre o básico, a essência para as pessoas entenderem. Qual que é a diferença entre veículos elétricos e os veículos movidos a combustão? E quais são os principais benefícios, tanto de um quanto de outro? Bom, Ana Laura, primeiro é um prazer, participar aqui da TV Câmara, junto aí com o professor Paulo Fortes, Bom, basicamente, a diferença aí entre o carro elétrico e o carro a combustão é que você usa para alimentar o motor a combustão a corrente elétrica, Então, você transforma aí a corrente elétrica em corrente alternada para fazer aí a ligação do sistema do motor do carro elétrico. E, claro que existe uma eficiência muito maior em relação aos carros elétricos, em relação à autonomia e principalmente o impacto ao meio ambiente, Então, a gente tinha grandes desafios a nível nacional em relação à infraestrutura dos carros elétricos para desenvolver de forma muito rápida aqui no Brasil, porém, hoje já é uma realidade. Hoje, grandes empresas já estão fazendo investimento grande no Brasil, é o caso recente da BYD, que se instalou no Brasil e hoje está se desenvolvendo muito rápido em relação aos carros elétricos. E toda essa parte de infraestrutura, hoje, inclusive na nossa cidade, aqui em Taubaté, se a gente for num supermercado hoje, num posto de gasolina, a gente tem aí uma fonte de energia carregável, especificamente para carro elétrico. Então, a gente está num cenário muito promissor, para a gente tá cada vez mais crescendo aí a tecnologia de carros elétricos. Uhum. E o senhor, Paulo, quer complementar sobre os benefícios, principalmente para o meio ambiente? Sim, como o colega Leandro falou, você tem aquela questão dos carros elétricos, que, por exemplo, a nossa matriz energética, o Brasil produz energia renovável. 85%, quase 90% da energia é renovável. Então, quando você vai abastecer um carro elétrico, você está usando uma energia renovável, diferente dos países europeus e norte-americanos, que eles estão abastecendo o carro elétrico em energia não renovável, com queima de gás natural, queima de petróleo, e nós aqui temos essa vantagem. Então, a gente tem essa pegada do CO2, da questão das emissões dos gases de efeito estufa, a gente leva essa vantagem, porque a nossa matriz energética totalmente ela é renovável. Então, o nosso carro elétrico vai ser abastecido com energia renovável. Então, essa é uma grande vantagem, que a gente leva em relação aos países mais de clima temperado, onde a matriz é em combustíveis fósseis, Então, essa é uma pegada muito forte nossa, Agora, Leandro, você comentou que há uma crescente na questão do investimento, de lançamentos de carros elétricos. A gente vai viver uma completa mudança aí de carros movidos a combustão para os carros elétricos? Bom, isso já está acontecendo, nos países da Europa. Então, o governo, federal principalmente, eles colocaram algumas metas que até 2028, 100% dos veículos, eles serão fabricados totalmente elétricos, ou seja, a gente não vai ter aquela condição de tecnologia de motores a combustão normal. As fábricas norte-americanas, as principais montadoras mundiais, já transformaram o parque fabril, os sites, para fabricar carros elétricos. Então, 100% carro elétrico ou híbrido, que tem essa versão híbrido elétrico. Então, assim, a tendência é que sim, que a gente vai partir 100% aí para os veículos elétricos.
E aí, assim, eu tenho conversado bastante no dia a dia aí, né? Conheço, trabalho na área, sou mestre em engenharia mecânica, então converso bastante com pessoas de oficina, de a parte mecânica, etc. E existe uma certa preocupação, né, das oficinas e do mecânico. Na verdade, o carro elétrico, ele tem toda a parte mecânica, né? A suspensão dele, toda a parte de bora em tiro, né? A parte estrutural do veículo. Então, tudo isso não muda. Então, a manutenção, toda a parte de você levar, fazer uma revisão de um carro elétrico, ela é muito similar à parte de um veículo hoje, a combustão interna, né? Então, isso não muda, né? Então, vamos dizer assim, essa parte aí, esse nicho, né, de trabalho, isso sempre vai estar existindo aí. Mas a tendência é sim que passe a ser 100% elétrico aqui em alguns anos aqui no Brasil também, né? Uhum. Paulo, existe essa preocupação também da mão de obra para as pessoas que trabalham em fábricas, em empresas que produzem peças? Sim, porque você vai ter aquela cadeia produtiva, né? Então, você vai ter aqueles profissionais que vão fornecer os equipamentos para se montar esse carro elétrico. Então, tem muita engenharia embutida e muita tecnologia embutida aí, né? Então, realmente, você vai ter uma mudança na mão de obra, vai ter um outro perfil, né? Outros conceitos, né? Então, é interessante. Agora, o Leandro falou uma coisa interessante do governo federal nesses países, né? Que até fala desenvolvido, né? Por exemplo, na Noruega, os carros elétricos têm benefício de pedágio. Os carros elétricos têm uma série de vantagens que o próprio Estado oferece para favorecer a compra desses carros. Então, Suécia, Noruega, eu até brinco, né? Quando vou dar aula, eu falo, nesses países civilizados, Noruega, Suécia, né? É nesse padrão que se chega. Então, existe esse estímulo, essa indução do governo, do Estado, a induzir essas tecnologias que chama de descarbonizar a economia. E o Estado tem que ser a mão forte nessa hora, porque é algo que algo novo ainda. Então, quando você tem o Estado agindo nessa questão de longo prazo, ele acaba criando oportunidades para o mercado vir depois e assumir esse compromisso de produzir, né? O Estado também não tem a função de produzir carro, mas ele pode estimular, né? Tem mecanismo para isso, né? Aproveitando o professor Paulo, né, um gancho aí que, falando sobre países desenvolvidos, né, há 4 anos atrás, em 2019, eu tive a oportunidade de visitar o estado de Michigan, nos Estados Unidos, onde, assim, era muito nítido, né, a transformação já para a tecnologia de carros elétricos. Então, dentro do bairro específico, né, em Detroit, Dearborn, a gente ia fazer caminhada, por exemplo, na calçada, você via a fiação passando, ou seja, o carro estacionado ficava na rua e todo o cabeamento do carro elétrico já estava conectado na garagem ali da residência, né? Então, isso acabou até causando um certo transtorno, porque o pessoal fazia caminhada, tropeçava no cabo e por aí vai. Isso há 4 anos atrás, né? E hoje a gente está falando desse desenvolvimento dos carros elétricos, do investimento aqui no Brasil, né? E lá eles já estão, as fábricas estão transformadas, ou seja, 100% dos veículos estão sendo produzidos com carro elétrico e assim, é muito bem estruturado. Então, shopping, supermercados, postos de gasolina, todos têm ponto de recarga, que é um ponto crucial, né? Para quem faz viagem com uma distância longa, precisa ter paradas para recarregamento do carro elétrico. E como o professor Paulo Fortes comentou, o governo ele tem muito incentivo em relação a isso. O IPVA, né, do carro, a questão de praças de pedágio, então tudo isso favorece muito você ter um veículo elétrico aí, principalmente com essa pegada, vamos dizer assim, de sustentabilidade e meio ambiente. Né? Agora, falando um pouquinho sobre a geração de energia, né, que o senhor falou, da fonte renovável, hoje cerca de 60% da nossa energia é hidrelétrica, mas isso causa um pouquinho de preocupação, principalmente quando a gente vive períodos de seca, menos chuvas, em algumas regiões do Brasil essa questão, né, é uma preocupação muito maior. A gente tem um levantamento, quando falamos em carros elétricos, é levado em consideração esse cenário? Então, é aquilo que eu comentei, né? Como a nossa matriz energética, ela é totalmente renovável, né? Então, quando você tem um carro elétrico, você acaba utilizando a energia que é renovável. Então, você acaba, como é que eu diria assim, realmente atuando 100% na questão da descarbonização, na questão da redução da emissão de gases de efeito estufa, porque quando o camarada vai ali na tomada e injeta no seu carro e aguarda um período para abastecer a bateria que vai fornecer energia para o carro, aquela energia que está ali é uma energia renovável, diferente dos países
né, desenvolvidos, que boa parte da energia deles vem do gás, né? Por exemplo, na Europa, essa guerra hoje com a Ucrânia, né? Você tem aquele gasoduto, né, que traz o gás para movimentar a economia europeia. Só que esse gás natural é uma energia não renovável, que vai justamente fornecer energia elétrica para o carro elétrico deles. Então, a pegada deles é maior, porque a fonte que alimenta o carro elétrico deles é não renovável. E a fonte que alimenta nossos carros elétricos é renovável. E tem mais, Leandro. Eu estava verificando agora também, Laura. O Brasil tá um passo na frente, eu acho. Porque um dos problemas do carro elétrico, a bateria de lítio, é que você tem que fazer recarregar, né? Agora, no Brasil, está sendo desenvolvido um carro que usa etanol. Aí, quando eu dou a partida no carro, o etanol é queimado para gerar energia, ele libera água. Essa água tem H2O. Aí tem um reator que quebra essa molécula d'água e libera hidrogênio. O hidrogênio é sequestrado como fonte de elétron para gerar energia elétrica dentro do carro. Aí o que acontece? A gente não vai precisar reabastecer, fazer a recarga elétrica. O próprio sistema está sendo desenvolvido também, é uma coisa ainda é algo que vai surgir na frente para tentar ser uma alternativa à questão de recarregar o carro elétrico. Uma das questões que pega é que agora no Brasil tem mais de 3 mil pontos, né, de tomadas para você colocar seu carro, né? Mas esse é um dos fatores limitantes. Você tem que parar, ficar abastecendo leva um tempo, né? E agora com essa proposta que desenvolvida por tecnologias brasileiras, de você queimar o etanol que já é utilizado no carro. Veja, eu estou usando etanol, que é uma fonte renovável. E qual é a vantagem? Eu estou usando etanol para gerar o elétron, o hidrogênio, para movimentar a pilha, para gerar energia para o carro movimentar. Eu não vou estar usando a energia da rede elétrica. Eu vou estar usando a energia do combustível, que é renovável. Então, olha, eu sempre falo, o papo é argentino, mas acho que Deus é brasileiro, porque puxa vida. Eu sempre falo para meus alunos, quando eu vejo essas vantagens, né, que a gente leva, né, eu falo, puxa vida. Então, veja só, essa é uma pegada que está vindo aí, que talvez para tentar corrigir essa limitação, né, geralmente é o lítio, né, que é usado na bateria, né? Então é uma pegada interessante. Agora, os dois falaram sobre os pontos de recarga, então eu imagino que essa seja uma questão que a gente deva levar em consideração aí. As casas hoje, você viveu ali uma experiência diferente, viu um local totalmente adaptado para essa nova realidade. Como são as casas no Brasil? A gente vai precisar fazer adaptações ou não? A tomada que a gente tem em casa já é possível carregar um carro elétrico? A tomada que a gente tem em casa já é possível, né? Hoje você tem sistema plug-in, né? Então você usa ali vamos dizer assim, uma tomada 220, né? Com uma adaptação de cada configuração de veículo elétrico. Então cada montadora determina ali a sua configuração, né? Existem algumas normas e regras para ser estabelecido esse sistema de plug-in ali do carro de alimentação, mas a resposta é que se você tiver uma tomada ali 220, você consegue fazer o recarregamento hoje, lógico, um sistema de adaptação ali, você consegue fazer esse recarregamento dos carros elétricos, né? E aí, aproveitando um pouco a fala aí do professor Paulo Fortes, o que é interessante, né? A engenharia brasileira hoje é um motivo de orgulho para nós, né? Visto, né, a fabricante que nós temos aí de aeronaves também, né? Com todo esse projeto aí do eVTOL, né? Que basicamente aí é a aeronave de pouso e decolagem, né, vertical. É o carro voador, né? Como popularmente a gente tem visto. Exatamente, né? O carro voador, então, já a gente olhando para frente, para o futuro. E hoje, né, é o projeto mais promissor que nós temos, vamos dizer assim, dessa categoria de eVTOL, porque existem vários fabricantes de eVTOL no mundo desenvolvendo seus protótipos para colocar em escala aí de vendas aí para fazer um táxi aéreo, né? Especificamente a fabricante brasileira e situada aqui, né, na região do Vale do Paraíba hoje é que tem um projeto mais promissor. Isso é muito legal para nós, né? A gente está falando aí do carro voador, que é totalmente elétrico também,
né? E que vai fazer mudar aí o nosso cotidiano aí dos próximos anos aí, né? E a expectativa é muito grande, especificamente aqui para o Vale do Paraíba, porque a fábrica do Ivitol, ela vai estar situada aqui em Taubaté, e isso traz para nós aí uma oportunidade muito grande para desenvolver a nossa região em relação à mão de obra mesmo e também para, vamos dizer assim, para a nossa parte acadêmica, né? Então, como coordenador de curso de engenharia, qual que é o meu papel e função, né? Fazer seminários, workshop junto com as empresas aqui na região para a gente tentar revisar a nossa matriz curricular para que ela atenda, né, essa nova necessidade de mercado. Então, a gente não pode manter a mesma grade curricular, porque a gente vai estar formando profissionais desatualizados para o mercado. Então, por isso, a gente está buscando essa atualização. Recentemente, eu vi uma reportagem do reitor do ITA, né, o Anderson Correia, e que ele dizia exatamente isso, né, que as universidades, seja pública ou particulares, elas devem renovar principalmente os cursos de engenharia, que é aquilo que faz um país se desenvolver em relação à inovação e tecnologia, são os cursos de engenharia, né? Então, são os engenheiros do amanhã que traz essa tecnologia. Então, a gente está com um viés totalmente trabalhando em cima disso daí. E, na verdade, é uma transformação que nós já estamos vivendo, né? Exatamente. Arrisco dizer que nem é para o amanhã, já é para o hoje. Bom, nós agora vamos para um rápido intervalo, já já nós voltamos e vamos falar de que forma essa tecnologia do carro elétrico impacta diretamente no meio ambiente. Até mais, não saia daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Popular e hoje nós estamos conversando sobre carros elétricos. Para falar sobre esse assunto conosco, nós convidamos Paulo Fortes, que é agrônomo, professor e foi secretário de Meio Ambiente aqui em Taubaté, e também Leandro Maia Nogueira, é mestre em Engenharia Mecânica e também coordenador de cursos de engenharia. Bom, nós estávamos falando aí da eficiência energética dos carros, agora fazendo uma comparação com os combustíveis, né? Com a gasolina, com o etanol. Se a gente for considerar um carro aí com um tanque de 45 litros, mais ou menos, a gasolina aí por volta de R$ 5,80, nós gastaríamos o equivalente a R$ 250, R$ 260 para abastecer esse veículo. Agora, na eletricidade, para completar a carga de um carro, nos estudos, né, que nós pesquisamos, o valor equivalente seria R$ 125. Qual é o custo para esse consumidor final? Realmente é essa a diferença? O que a gente está falando em questão de custo mesmo para a pessoa que vai dirigir esse carro? Então, você fala o custo ambiental ou o custo econômico? Custo econômico, financeiro mesmo. Financeiro, né? Aí teria que ver, porque talvez eu estava também verificando essa questão, o tempo de retorno, quando você adquire um carro elétrico, é muito alto, né? Em relação ao preço de um carro convencional, né? No primeiro instante, né? Então, você tem essa é uma das limitações, né? Apesar de consumir uma energia que é renovável e o gasolina que não é renovável, né? Tem esse valor diferente e parece que o problema era, né, nesse tempo de retorno do investimento. Isso que deixa um pouco, assim, a população, assim, o cidadão comum, né, que vai consumir um produto desse, fica um pouco com o pé atrás nesse sentido, né, dessa taxa de retorno, apesar de eu estar usando a energia elétrica, uma energia renovável, né? Então, tem talvez o custo do automóvel, né, elétrico, se ele baixar, talvez vá compensar essa diferença, né, que se tem na hora do consumo, né? Assim como as operadoras aí de postos de gasolina, etc., você tem os pontos de carregamento hoje espalhados, vamos dizer assim, no Brasil inteiro, né?
E essas operadoras, elas montaram uma estrutura, né? E essa estrutura, você tem uma taxa de recarga a ser cobrada, né? Pela energia elétrica que você está utilizando para recarregar o seu carro. Porém, em suas residências, né, dependendo vamos dizer assim, da configuração, né, do sistema do veículo, do sistema de plug-in, de carregamento, o custo fica bem mais, vamos dizer assim, em conta, bem mais barato você utilizar o carregamento na própria residência, que é o que, assim, eu tive a oportunidade de ver nos países aí desenvolvidos aí, né, no estado lá especificamente de Michigan, lá de Dearborn, Detroit, onde é o berço aí da fabricação de carro elétrico mundial, né? E aqui para o Brasil eu também não vejo assim algo diferente. Então hoje a residência ela tem um melhor custo do que propriamente na parte de infraestrutura, né? Então a resposta assim é extremamente viável, né? Você mudar o carro elétrico. Como o professor Paulo Fortes comentou, existe, lógico, um período para você pagar o investimento que foi feito de um carro elétrico, mas ele se paga já logo no IPVA, que a gente tem aí uma boa isenção de taxa em relação ao veículo elétrico, porque o próprio governo brasileiro entendeu que são carros que vão poluir mesmo, vão poluir menos, vão trazer aí benefícios aí em relação à sustentabilidade para o nosso país como um todo, né? E essas empresas fabricantes estão vindo muito forte, né? O caso aí recente da BYD, que anunciou a fabricação lá em Camaçari, na Bahia, né, de uma fábrica especificamente, e fora a importação que ela está fazendo, que está ganhando mercado de forma muito rápida. Então, nesse mês de setembro, a gente fechou em um só dia mais de 680 unidades vendidas de carro elétrico. Então, isso foi um marco aqui para o Brasil, em um só dia vender quase 700 carros elétricos. Então, bateu muitas montadoras tradicionais do país que vendem carro de combustão normal, né, inclusive veículos de entrada, né, que são, vamos dizer assim, carros mais baratos, né, que são os veículos classe A, e vamos dizer assim, né, que são os veículos de entrada base, o carro elétrico ele superou. Então, a gente entende que o mercado está indo totalmente para o carro elétrico. Até interessante, você estava falando assim, Leandro, eu estava lembrando aqui, no começo do século XIX, que tinha 3 tipos de combustível. O vapor para carro, no caso, a combustão, petróleo e elétrico. Então, lá no século XIX, já haviam carros com essas 3 fontes de energia, cada uma com suas limitações, né? E aí o que acontece? Se sobrepôs o motor, a combustão, por quê? Porque o Henry Ford, que é um engenheiro, inventou a produção em escala. Então, a produção em escala de carro a combustão ficou muito mais barato do que a produção em escala de carro a vapor e de carro elétrico. Né? Então, isso é do século XIX, estou falando de agora. E aí predominou o carro a combustão. Agora está vindo ao contrário. As condições econômicas, as oportunidades dessa questão dos efeitos climáticos está favorável ao carro elétrico. Então, como o Leandro falou agora, essa venda que houve é justamente isso. Aquilo que beneficiou o motor a combustão no passado, hoje está as condições econômicas, sociais estão fazendo, e políticas, né? Estão fazendo justamente vir com mais força o carro elétrico. Quer dizer, e a tendência do carro a combustão é diminuir, né? Agora, qual é a autonomia de um carro elétrico em comparação a um carro comum que a gente está acostumado? Quantos quilômetros ele anda ali com um tanque cheio e com uma carga completa? Vamos dizer assim, a autonomia de um carro, aí depende de cada configuração, né? Hoje existem carros elétricos, uma configuração aí de 330 quilômetros, por exemplo, de autonomia, com uma recarga total elétrica, né? Então já é uma condição que antes a gente não tinha. Então hoje já tem uma condição maior em relação a essa distância. E cada vez mais, dependendo da tecnologia, né, que é empregado, ou dependendo da configuração do veículo, você consegue uma maior autonomia, mas nada assim muito discrepante em relação ao motor de combustão atual, né? Inclusive, no início da tecnologia de carro elétrico, você não tinha muita a questão de potência e velocidade. Hoje isso já foi totalmente corrigido. Então, hoje grandes marcas aí, inclusive
vamos dizer assim, caminhonetes, né, que são utilizadas mais como utilitário no dia a dia, hoje elas são elétricas. Então, a gente vê muitos carros como picape que levam cargas, né, na caçamba, etc., e são elétricas e têm a mesma autonomia, a mesma capacidade em relação à força de trabalho, né? Então, a engenharia, ela se desenvolveu junto, né? Isso que foi a grande sacada aí da parte automobilística, né? E quanto tempo leva um carro para fazer a recarga completa? Isso depende muito, novamente, da configuração, né? Então, você tem carros que você fica 24 horas, tem carro que você tem 12 horas, você precisa dar uma recarga. Isso depende, assim, do trajeto em que você vai percorrer, né? Da pavimentação. Então, tudo isso conta em relação à autonomia, vamos dizer assim, desse veículo. O senhor queria complementar? Isso, o Leandro está falando uma coisa importante, interessante, até eu toquei no bloco anterior. O hidrogênio, ele é um componente químico, né, o H2, que ele tem um alto poder calorífico maior que o diesel, maior que a gasolina. Então, com essa substituição, ou seja, com essa inovação tecnológica também dos carros elétricos, movido a hidrogênio verde, você vai ter uma potência maior do motor, porque o hidrogênio ele tem um poder calorífico muito elevado. Né? Então, ele vai ser uma alternativa tecnológica até para responder essa questão, para melhorar ainda mais a eficiência do carro elétrico. Agora, já falando sobre o impacto para o meio ambiente, para fabricação de baterias, a gente precisa da extração de minerais. A extração, o quão ela é agressiva para o meio ambiente? Essa é uma questão, né, que como resolver, né? Porque o lítio, por exemplo, que é utilizado, você tem aquelas saleiras ali na Bolívia, que tem o lítio, e essas jazidas, essas jazidas dessa matéria-prima no planeta são em alguns pontos, né? Elas não estão assim disponíveis eternamente. Então, esse mineral que vai dar origem às pilhas para gerar energia elétrica, para movimentar o carro elétrico, ela é um material não renovável. Ou seja, ela é algo finito. Então, o que vai ter que ser feito? Vai ter que justamente desenvolver baterias que sejam altamente eficientes, que transfiram mais energia elétrica no menor tempo, né? Ou seja, concentrem mais energia e que possam ser recarregáveis para poder você evitar muito a extração dessa matéria-prima para produzir essas baterias. Então, também eu sei que tem linhas de trabalho de pesquisa e desenvolvimento para tentar ver outros metais mais baratos que o lítio, né? Porque ele também é um fator limitante um pouco nessa questão um dos impactos talvez seja esse, da matéria-prima ser não renovável. Por isso que o hidrogênio verde, olha de novo, o hidrogênio verde vem talvez também com uma alternativa. Agora, no carro elétrico, há um sistema também de regeneração ali da bateria, em que, em alguns momentos, ele se recarrega. Isso auxiliaria a ampliar a vida útil da bateria? Sim, você acabaria dando uma otimização maior para essa bateria, né? E você recarregar o máximo possível, né? Para evitar a compra de uma nova, né? Então, isso são tecnologias e desafios do processo, né? De novas alternativas para tentar melhorar essa eficiência. E qual é o tempo de vida útil de uma bateria do carro elétrico? Em quanto tempo ela precisaria ser substituída, por exemplo? Tá, essa informação, você tem, Leandro? Desculpa? Quanto tempo leva uma bateria para o carro elétrico? Na verdade, assim, né, a fabricação da bateria hoje, né, pelas empresas fabricantes, a gente costuma dizer lifetime, né, ou seja, todo o tempo de ciclo do produto. Então, hoje o veículo ele tem outros componentes que ele vai se deteriorar antes até mesmo do que a bateria. Então, parte de suspensão, aí tem toda a parte de revisão do carro. Então, quando a gente fala o lifetime, é o tempo de ciclo total do veículo, né? Então, a gente não fala, olha, com tantos mil quilômetros rodados eu tenho que trocar a bateria. Não, isso não existe. Você vai andar com o carro ali, muito mais de 300 mil quilômetros aí, não vai ter necessidade de troca de bateria, a não ser que algo aconteça. É uma bateria totalmente blindada de lítio para aguentar, enfim, anos e anos aí de fabricação. Eu acho que um ponto principal que a gente tem que pensar é que hoje
as empresas, não só a fabricante de bateria, mas a própria montadora, elas estão com uma pegada muito mais ESG, né? Basicamente o quê? A parte ambiental, sustentabilidade e a parte governamental. Então, ela tem que prover o quê? Todo o sistema de reciclagem. Então, quando ela tem a liberação de fornecer aquele produto, vamos dizer assim, o carro elétrico a nível de comercializar na população, ela já passou por algumas validações do governo local, e aí cada país tem as suas leis governamentais em relação à parte do meio ambiente, mas todas elas pedem o quê? A reciclagem dos componentes que ali estão sendo empregados. Então, hoje as empresas elas são muito, vamos dizer assim, medidas e valorizadas, inclusive na Bolsa de Valores, através do quê? Dessa pegada do ESG, né? Tão famoso aí, o professor conhece bem aí, né? Que é a parte de sustentabilidade e meio ambiente. Então, essas regras já são pré-definidas. Então, para que a fabricante de um veículo elétrico consiga, né, homologar o seu veículo naquele país para comercialização, ele passou por toda um processo de validação, né? Nós estávamos falando exatamente sobre isso, né, Paulo, antes do programa começar, sobre essa destinação correta de resíduos, dessa reciclagem. Como fica essa questão? Assim? Então, como o professor Leandro falou, né, você tem o ciclo de vida do produto. Então, você descreve a origem da matéria-prima, depois os procedimentos do processo de montagem do carro. Depois do carro pronto, você também tem que ter a questão do desmonte desse carro. Para onde vão esses componentes, né? Então, essa é justamente a proposta desse novo foco, né? De como produzir de acordo, utilizando fontes não renováveis, procedimentos que reduzem emissões. E depois que o produto está pronto, também tem eu tenho também do berço ao túmulo, né? Essa rota de como é que eu vou fazer esse desmonte para novamente se refazer novamente o carro, né? Então, esse foco é muito importante, né, no processo de produção, que vai reduzir esse impacto, né? Estimular a reciclagem, principalmente, né? E qual a diferença ali entre o carro híbrido e o elétrico? Você até citou, né, brevemente. Seria mais viável financeiramente para o consumidor final, por exemplo? Basicamente, a diferença aí, né, a tecnologia de um carro híbrido, hoje ele roda, vamos dizer assim, com combustível e com motor elétrico ao mesmo tempo. Então, é um carro que tem autonomia, por exemplo, na cidade até 40 km por hora, ele está utilizando-se da bateria, utilizando do motor elétrico ali, né? E a partir de 40 km por hora, ele já entra a parte do híbrido, que é a parte de combustão. Então, isso dá uma redução econômica muito grande, né? Hoje o elétrico, ele, assim, 100% elétrico, aí a gente não, vamos dizer assim, ele realmente, ele atende mais a necessidade, né? Porque daí ele, 100% ele vai rodar elétrico. Porém, em muitos casos, ele acaba, dependendo da aplicação, ele acaba perdendo um pouco de potência, força, etc. Então, se eu rodo mais na cidade, e aí a gente comparando as grandes metrópoles, aí um carro híbrido ia atender muito bem e daria uma economia muito parecida com 100% elétrica, porque até 40 km por hora ele vai estar rodando 100% com o motor elétrico. A partir disso, ele entra o mix do híbrido com a parte elétrica. Então, seria basicamente isso. E, Paulo, o Brasil firmou um acordo para até 2050 zerar a emissão de carbono. Eu quero saber qual é o impacto dos carros elétricos para a gente cumprir esse acordo. É realmente determinante? É muito importante para que a gente consiga atingir esse objetivo? Então, essa sua pergunta é bastante oportuna. A nossa sorte é que todo o nosso parque industrial, ele está fundamentado na energia não renovável. Então, a gente consegue cumprir esse acordo tranquilo, porque a nossa fonte de energia no Brasil é totalmente renovável. A empresa que produz essa camisa, esse sapato, o carro, toda ela usa energia não renovável, porque o Brasil tem 80%, ou quase 85% de energia não renovável. Então, a nossa matriz é uma matriz limpa, de baixa emissão. O que está pegando no Brasil é que a tecnologia de ocupação dos espaços naturais segue aquela tecnologia que Cabral fez quando desceu na Bahia. Sabe? Desmata, mete fogo e desmata, põe um passo. Mete fogo, desmata e põe um passo. Essa tecnologia é de 1500. Ou seja,
Se a gente deixar de queimar a Amazônia, se a gente deixar de queimar o Cerrado, se a gente deixar de queimar a Mata Atlântica, a gente consegue atender. É só reduzir a queimada. A gente atende. Porque a nossa matriz energética já é toda a nossa produção, o nosso parque produtivo já é renovável. Então a pegada é menor. O problema é que esse absurdo, né? Que tem que parar. Então, para poder atender esse objetivo, o Brasil foi muito audacioso. Foi o país que mais disse, foi o país que assinou um acordo dizendo que ia reduzir, foi o país que mais apresentou a taxa mais elevada de redução. Porque a nossa matriz energética é de baixo impacto, né, na emissão de CO2, porque é renovável. Diferente da Europa, que depende do gás que vem da Rússia. Diferente dos Estados Unidos, porque a produção deles está fundamentada na energia não renovável, e a nossa não, a energia limpa. É só não desmatar, viu, Laura? É só não botar queimada na floresta amazônica e no cerrado que a gente atinge essa meta. Entendi. Né? Aproveitando, né, a fala e o tema, né, falando um pouco na capacidade profissional que nós temos, né, a capacidade em relação à mão de obra que nós temos aqui no Brasil para a gente atingir essa meta aí de 2050 zero carbono. Hoje, a gente entende que nós temos uma capacidade muito forte da engenharia brasileira. Então, de novo, né, é um motivo de orgulho a nossa região, especificamente do Sudeste, né, e do Vale do Paraíba, a gente conseguir formar tantos engenheiros com uma capacidade de mudar, né, vamos dizer assim, a tecnologia e o desenvolvimento de um país. Então, existem muitas empresas internacionais que buscam a mão de obra da nossa engenharia local, porque é qualificada, é preparada, principalmente em relação a desenvolvimento de novos produtos, a desenvolvimento de novas tecnologias, para trabalhar, inclusive, externamente em outros países. Então, o Brasil ele tem que olhar para isso, olhar, né, para a engenharia que ela tem internamente e tentar trabalhar com projetos, seja a nível governamental ou a nível privado de empresas, para que a gente consiga evoluir cada vez mais em relação a essa inovação e tecnologia. Então, para nossos telespectadores que estão nos assistindo, faço um convite para vocês, né, olhem para a engenharia, porque eu não tenho dúvida que é o profissional do amanhã. Para que um país ele inove, ele se desenvolva, ele depende muito da nossa engenharia, né? Para que a gente desenvolva novos produtos com novas tecnologias. Então, sem dúvida, a gente espera que seja o profissional do amanhã. Como coordenador dos cursos de engenharia, mais uma vez, sem dúvida, os cursos de engenharia ele é muito promissor. Por quê? Pelo atual mercado que nós estamos vivendo, seja na mobilidade urbana, mobilidade aérea urbana, carros elétricos, carros autônomos, carro voador. Então, a gente vive um dos melhores momentos da história aqui no Brasil, quando a gente fala de engenharia qualificada a nível Brasil. Bom, nosso tempo já se encerrou. Quero agradecer mais uma vez a vinda de vocês, pela contribuição. Com certeza teremos outras oportunidades, né, para nos reunirmos, falarmos mais, inclusive sobre o carro voador, que é um assunto que está muito em alta. Então, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado aos ouvintes também, né? Espero ter colaborado bastante com as informações. Tá ótimo. Obrigada, Leandro. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos que nos assistiram. Esse foi o Conexão Popular de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Até mais.